Por que não consigo parar de pecar? Todo crente, uma vez ou outra, lamentou sua incapacidade de parar de pecar. Embora tenhamos a tendência de pensar que o problema se origina na fraqueza em nós mesmos, a incapacidade de parar de pecar geralmente indica uma deficiência em nossa compreensão da força de Deus. Quando não entendemos o seu poder de salvar, perdoar e nos purificar de toda injustiça, 1 João 1,9, podemos ser pegos em um ciclo destrutivo de pecado, culpa e medo, que leva à falta de alegria em nossa salvação, que leva a mais pecado. No Salmo 51:12, Davi suplica a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele escreveu isso depois de ter caído nos graves pecados de adultério e assassinato. É interessante notar que ele pede a Deus o retorno da alegria da sua salvação. A alegria é a chave para a nossa vitória sobre o pecado. Também é importante que entendamos que Deus nos sustenta com o espírito voluntário. Deus se alegra em nos salvar e nós nos alegramos em ser salvos. Deus nos salvou voluntariamente para mostrar a sua graça, amor e força. A nossa salvação não depende de quanto pecamos, quanto evangelizamos, quanto nos arrependemos ou fazemos boas obras, quão amorosos ou desamorosos somos ou qualquer outra coisa sobre nós. A nossa salvação é inteiramente um produto da graça, amor e propósito de Deus. Isso está em Efésios 2:8-9. Isso é importante entender porque, ironicamente, acreditar que somos responsáveis por guardar a lei leva inevitavelmente à incapacidade de parar de pecar. Paulo explica isso em Romanos 7, de 7 a 10. Quando entendemos uma lei como não cobiçais, a nossa natureza pecaminosa inevitavelmente se rebela contra essa lei e nós cobiçamos. Essa é a situação do homem. É simplesmente como somos. A lei agrava a nossa natureza pecaminosa. A graça de Deus pode fazer o que a lei nunca poderia fazer: purificar-nos do pecado. Portanto, a maneira de parar de pecar não é adicionar mais regras. Deus sabia disso. Na verdade, Deus nos deu a lei para que tivéssemos consciência dos nossos pecados e nos convertêssemos a Ele. Isso está em Romanos 3, 19 e 20, Gálatas 3, 23 a 26. A lei é boa. É um reflexo da natureza de Deus e da sua perfeição, mas não nos foi dada para a nossa salvação. Cristo cumpre a lei por nós. Isso está em Mateus 5,17. Quando discordamos de Deus e nos apegamos à ideia de que devemos cumprir a lei, perdemos a nossa alegria na salvação e nos preparamos para o fracasso. Trabalhamos sobre um fardo terrível. Sentimos-nos pressionados a fazer algo para garantir a salvação, mas ao mesmo tempo, a nossa natureza pecaminosa nos torna incapazes de obedecer à lei. Quanto mais nos concentramos na lei, mais a nossa natureza pecaminosa se rebela. Quanto mais a nossa natureza pecaminosa se rebela, mais amedrontados ficamos de que não somos salvos. Quanto mais assustados e sem alegria nos tornamos, mais tentadora é a promessa de felicidade do pecado. A única maneira de quebrar o ciclo e parar de pecar é aceitar o fato de que não podemos parar de pecar. Isso pode parecer contraditório,
Mas se uma pessoa não parar de tentar se salvar, ela nunca descansará no conhecimento de que Deus a salvou. A alegria da salvação vem de aceitar o fato de que a graça de Deus nos cobre, que Ele nos mudará e nos conformará à imagem de Cristo, e que a obra é sua e não nossa. Isso está em Romanos 8:29, Filipenses 1:6, Filipenses 2:13, Hebreus 13:20 e 21. Uma vez que esta realidade é verdadeiramente compreendida, o pecado perde o seu poder. Não sentimos mais o impulso de recorrer ao pecado como meio de alívio temporário da ansiedade, porque a ansiedade e a pressão foram aliviadas de uma vez por todas por Cristo. Isso está em Hebreus 10:14. Então as boas obras que realizamos com fé são feitas por amor e alegria, e não por medo ou dever. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Isso está em 1 Coríntios 15, 56 a 58.